É o ponto de partida para a análise em estúdio com Joaquim Leitão, especialista em proteção civil, e Marco Martins, vice-presidente da Liga dos Bombeiros de Portugal. Boa tarde aos dois e bem-vindos. Começaria por si, Joaquim Leitão. Do ponto de vista da proteção civil, como é que podemos olhar para esta tempestade, Christine, em termos de gravidade face a outros episódios recentes em Portugal? Olha, devemos olhar para esta tempestade como um fenómeno extremo e deixe-me só pegar nas palavras de hoje de um alto magistrado da nação, em que comparava esta tempestade a Pedrógão, ao nível do número de vítimas. Portanto, quer dizer que este discurso é um discurso errado, porque não podemos comparar tempestades, nem podemos comparar fenómenos. Pedrógão foi um fenómeno que foi provado que foi um fenómeno extremo, que provocou, foi a primeira situação em Portugal e na Europa. Foi um estudo internacional que o diz, não foi só o que eu digo, e nos dias de hoje não devíamos estar neste nível. Ou seja, devíamos ter aqui uma preparação do ponto de vista daquilo que é a Lei de Base de Proteção Civil nos dias, que de facto a prevenção é o ponto de partida, não é a resposta que ponto de partida. E nós estamos a apontar na resposta como ponto de partida. E de facto, quando comparamos fenómenos, estamos a enganar não só o sistema, mas também as pessoas e a população. E a proteção começa precisamente no cidadão, no bairro e na freguesia. E a Lei de Base de Proteção Civil e o nosso sistema prevê isso. O que é preciso fazer é pôr em prática. E o que é que estou a dizer? No facto que nós estamos a apostar muito naquilo que é a capacidade de resposta, a capacidade de mobilização de meios, mas não estamos a apostar nada naquilo que é as medidas de autoproteção do cidadão. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o nosso cidadão, isso foi também um estudo que eu desenvolvi no âmbito do meu doutoramento, é que o nosso cidadão não conhece os riscos do seu município, do local onde vive. Se eu não conheço os riscos do local onde eu vivo, como é que eu posso proteger-me perante eles? E esse é o primeiro ponto de partida, ou seja, e os serviços municipais de proteção civil têm essa capacidade, têm essa competência legal e fazem, até porque têm que elaborar um chamado Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, que no fundo tem como base esses riscos. Ou seja, se nós conhecemos os riscos do município, é importante transmitir-los ao cidadão, onde vive, e a forma como é que ele há de se proteger perante estes riscos. O que nós vimos, por exemplo, este ano passado... Se calhar que agora têm que ser refeitos perante tudo o que vimos. Não, os riscos são os mesmos. A questão é que a preparação do cidadão é que tem que ser refeita, é que tem que começar. Porque, repare, o que é que nós vimos, por exemplo, em termos de exemplo, no ano passado nos incêndios? Vimos pessoas a tentar apagar um incêndio com um balde de água. Quer dizer que aquele cidadão, aquele nosso concidadão, não tem noção do risco que está a correr e não tem noção do efeito que aquilo faz para o risco que estamos em causa. Quer dizer que nós, então, temos que preparar o cidadão para aquilo que é a percepção do risco. Nós vemos aqui situações em que aconteceram porque o cidadão não tem a noção da consequência daquele risco que tem perante si. Se ele estiver preparado, se ele estiver sensibilizado para aquela consequência desse risco, ele automaticamente, tendo as medidas de autoproteção adequadas, ele vai proteger-se, vai reagir de outra forma. E não só na perspectiva da resposta, mas também essencialmente na perspectiva da prevenção. O que é que ele tem que fazer antes que as coisas aconteçam? Porque nós sabíamos que ia acontecer. O que é que não se fez? Do ponto de vista do cidadão, não se fez nada. Ou seja, desde 2017, que foi o primeiro fenómeno em Portugal e na Europa que aconteceu uma situação extrema, até aos dias de hoje, do ponto de vista daquilo que é a proteção do cidadão, nada se fez. Repare que, deixe-me só lembrar que hoje temos a consciência que não foi o socorro, nem foi o comandante Arnaud, na altura o comandante, que deu origem às mortes, mas foi o desconhecimento do cidadão. As medidas de autoproteção. Ou seja, quer dizer que, mais uma vez, nós sabendo isso, temos a subir para o lado de pensar que tudo corre bem e até ao próximo evento. E isso não pode acontecer, nem pode acontecer discursos como hoje eu vi nas televisões do nosso país, alguém dizer que Pedrógão até foi pior porque morreram mais pessoas. Isso não é aceitável do ponto de vista daquilo que é a dignidade da vida do ser humano. Marco Martins, em relação aos bombeiros, tinham meios suficientes para responder a uma situação desta escala? Sentiram falta de equipamentos, viaturas ou efetivos? Como é que foi lidar com tudo isto? Antes de mais, agradecer o convite, interessado à Liga dos Bombeiros Portugueses. Uma palavra também de reconhecimento e gratidão a todos os bombeiros, extensível ao restante agente de proteção civil, porque de facto continuam nos diversos teatros de operações com um empenhamento bastante efetivo e, naturalmente, também uma palavra de conforto e de esperança para todas as vítimas que foram afetadas, direto ou indiretamente, pelo fenómeno. Os bombeiros responderam de uma forma extremamente eficiente e continuam a dar não só resposta às necessidades primárias
que estão associadas à desobstrução de vias, à desobstrução de acessos, a equipas de reconhecimento e avaliação da situação, mas também ações de solidariedade para com a população, onde normalmente as pessoas procuram os bombeiros para poderem encontrar soluções para os seus problemas no seu dia-a-dia. Atualmente, a capacidade dos bombeiros não foi esgotada, portanto, nós temos ainda muitos recursos, quer humanos, quer materiais, disponíveis para aquilo que são as necessidades que cada teatro de operação, que cada município apresenta e, portanto, nós consideramos que a resposta foi muito eficiente. Há condições de segurança adequadas para quem está na linha da frente? Sim, garantidamente. Aliás, nem os bombeiros iriam se expor a um determinado risco quando nem sequer estão vidas em risco nesta fase. Portanto, nós temos uma fase que já está associada à recuperação, portanto, a resposta propriamente dita à emergência já foi concluída. Agora temos uma fase extensiva, que é a recuperação, e depois deveria seguir a reabilitação, que é algo que, infelizmente, no nosso país ainda não está muito bem incrementada. Mas, obviamente, os bombeiros têm equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletivo que lhes permite atuar em condições de segurança, nunca colocando a sua integridade física em causa. Naturalmente, surgem, por vezes, alguns pequenos incidentes, mas faz parte daquilo que é a sua atividade, mas claramente que as condições de segurança são garantidas. Mas, Joaquim Leitão, aproveitando aqui esta premissa de que da aposta na reabilitação, o certo é que os próximos dias não vão ser mais fáceis. Há até quem diga de que vai chover, o aproximado em 4 dias vai chover o total do inverno. É verdade? Como é que nos podemos preparar para uma nova tempestade? Neste momento nós estamos, como diz o comandante, estamos naquela fase da recuperação, digamos, da resposta versus recuperação da normalidade. E, portanto, esta é uma fase, este risco é um risco que se tem mantido e, portanto, com uma agressividade muito, digamos, anormal. Estamos precisamente numa situação extraordinária. E este é um momento em que o cidadão tem que garantir, tem que ter o máximo conforto e o máximo apoio, no fundo, das autoridades, enfim, de todo o sistema. Deixe-me só dizer, por exemplo, que tem-se criticado, por exemplo, muito as Forças Armadas não terem ido para o terreno. Eu ouvi hoje uma declaração do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas em que ele diz que os meios estão disponíveis, só falta chamá-los. Ou seja, quer dizer que o sistema não está, como disse também o comandante, do ponto de vista do socorro, mas também do ponto de vista de outras entidades, de outros agentes de proteção civil que têm essa capacidade de ajudar, de serem mobilizados, de apoiar os nossos concidadãos, no sentido é má gestão? Não é má gestão. Digamos que Portugal, do ponto de vista deste tipo de danos, felizmente, não é todos os dias, não é? Portanto, ou seja, de facto, temos tido situações cada vez mais críticas, mais complexas, e, portanto, quer dizer que, de facto, os meios, muitas vezes, são pensados numa lógica de resposta operacional, mas já estamos aqui numa perspectiva híbrida, em que, do ponto de vista do socorro, os corpos de bombeiros e todos os agentes de proteção civil estão envolvidos na resposta, mas também um pouco já na recuperação, e nesta recuperação já há um conjunto de outros agentes que podem ser envolvidos e rapidamente para quê? Para acompanhar as populações, para garantir energia que as Forças Armadas têm, para garantir logística, para garantir transportes, abertura de estradas, abertura de acessos. E acredita que amanhã, com esta reunião extraordinária por parte do Governo, será facilitada essa parte? Não, as Forças Armadas, desde aquilo que nós sabemos, desde o primeiro dia que o CCON, portanto, o Centro de Coordenação Operacional Nacional da Autoridade, está reunido, onde está um representante das Forças Armadas, e certamente nesse fórum, que é o local certo para mobilizar os meios que são necessários. Portanto, quer dizer que, de facto, penso que a autoridade certamente estará a ponderar isso, no sentido de colocar todos os meios, no sentido de, precisamente, dar resposta àquilo que me está a perguntar, que é, precisamente, o acompanhamento nesta fase muito crítica, em que há pessoas que estão desalojadas, precisam daqui de alguém, de algum conforto, precisam de alimentação, precisam de conforto, e que esse conforto tem que aparecer, porque o cidadão tem que ser apoiado do ponto de vista do sistema. E o sistema tem capacidade de o fazer. Agora tem que mobilizar todos os meios que são necessários e que estão disponíveis, digamos, para garantir uma resposta ao país. E Marco Martins, olhando para esta questão dos meios, como é que olha para toda a articulação entre os bombeiros, a proteção civil, autarquias e forças de segurança? Os bombeiros são claramente a espinha dorsal da proteção civil e este é mais um evento em que se pode comprovar isso. Os corpos de bombeiros estão a ser os centros de comando das operações de socorro, onde estão integrados os diversos agentes de proteção civil. Eu tive a oportunidade de hoje visitar alguns corpos de bombeiros e de facto, como é o exemplo de Figueiró dos Vinhos, Ancião, Leiria, incluindo os bombeiros profissionais, têm todo um suporte sustentável daquilo que é os bombeiros como braço armado da proteção civil.
E, portanto, esta articulação é feita nos diversos níveis, desde o nível local ao nível sub-regional, regional e nacional, mas há sempre um processo de melhorias que, de facto, deve ser pensado. Porque, como disse e bem Dr. Joaquim Leitão, há um conjunto de carências que não foram assimiladas naquilo que é o processo de lições aprendidas, que hoje não é aceitável nem admissível que haja tanta dificuldade naquilo que é a mobilização de recursos. E, obviamente, não posso deixar também de fazer referência isto é um reflexo de estarmos no fim da linha, ou seja, quando a prevenção e mitigação não funciona, nós temos que ter uma resposta mais eficiente possível. E nós não temos a capacidade que deveríamos ter naquilo que é as medidas de prevenção, as medidas de mitigação para mitigar o risco ou o impacto que estes eventos produzem, e não apostamos claramente na capacitação dos cidadãos. E podemos dar um exemplo muito pragmático. Recentemente, nos Estados Unidos, no Mundial de Clubes, por uma previsível tempestade que pudesse chegar, anularam jogos de futebol durante 2 horas, 4 horas, até um dia. Porque as pessoas estão sensibilizadas para o risco. E aqui, de facto, nós não temos essa capacidade. Porque este evento é um evento que, se traduzisse durante o período da manhã ao final da tarde, o impacto seria imensurável, imensurável. E nós não temos num país a capacidade e uma decisão política que dizer temos perante um risco, é emitido um aviso à população, nesse caso o aviso extremo, que é o aviso vermelho, e as pessoas têm que ficar em casa. É a única forma de nós nos protegermos de um perigo. Partindo do princípio que um perigo é tudo o que tem potencial para ficar dano, se nós não nos expusermos a esse perigo, o risco é diminuto. O problema é que nós vamos nos expor aos perigos, que aumenta significativamente o risco. Portanto, nós temos claramente que nos concentrar naquilo que é a capacitação dos cidadãos para a cultura do risco, naquilo que é a literacia do risco. E que este evento e outros sirvam de lição. Marco Martins, Joaquim Leitão, obrigado aos dois e um bom fim de semana.